Muito bem, vamos à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Alano Thiago Tonin, ele que é assistente técnico regional nas áreas de crédito rural e agroindústria da Emater, e a gente vai falar sobre a questão da DAP, do CAF. O Ministério do Desenvolvimento Agrário prorrogou a validade da DAP por um ano. Alano, então, para explicar para as pessoas, né, especialmente aos produtores, né, o que que isso significa, né, quais são as informações importantes a respeito desse assunto. É um prazer conversar com o senhor no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Tudo. Olá, primeiramente, Arthur, ouvintes da Rádio Vale Feliz. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí. Essa publicação que ocorreu, então, no dia 7 de fevereiro, agora de 2023, ela visa, então, a prorrogação das DAPs, né? DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que teria vencimento, né, entre 7 de fevereiro de 2023, o dia da publicação, até 31 de janeiro de 2024. Por que ocorreu essa publicação? A partir de 1º de novembro agora de 2022, o sistema que emitia a DAP, a Declaração PRONAF, ele deixou de existir. Então, novos enquadramentos para agricultor familiar passa a ser feito através do CAF, que é um Cadastro da Agricultura Familiar. Tanto a DAP como o CAF, então, é um documento necessário para acessar uma série de políticas públicas, né? Dentre elas, o crédito rural na linha do PRONAF, tá? Esse documento, então, ele enquadra o agricultor como agricultor familiar e dá essa prerrogativa, né, dele poder acessar linhas de crédito através do PRONAF. Tem uma série de regramento, né, para fins de enquadramento, que o agente emissor da DAP ou da CAF tem que seguir para fazer a emissão. Aqui no Rio Grande do Sul, sindicatos e Emater, essas duas entidades são as que emitiam DAP, né, e agora passam a emitir o CAF. O problema surgiu a partir dessa migração, então, da DAP, né, para o CAF. Se criou todo um sistema novo para fins de emissão desse cadastro. Ele já existia antes do fim da vigência da DAP, ele já existia. A partir de maio, se não me engano, de 2022, já estava disponível. Alguns emissores começaram a emitir o CAF, mas de maneira bastante lenta, porque o outro sistema ainda estava em vigor. E a partir de 1º de novembro, então, o DAP Web, que era o sistema que a gente emitia as DAP, deixou de existir, e a gente se obrigou, então, a fazer novos documentos no CAF. O problema é que esse sistema ele não estava 100% pronto ainda, essa é a nossa avaliação. Muito trancado, né? Os colegas relatando para algumas situações de levar até uma semana para conseguir gerar o documento, tá? E ele é mais complexo um pouquinho do que o anterior, porque agora a gente tem que fazer a comprovação de tudo, tá? Onde era autodeclaratório para a emissão da DAP, né? O emissor podia se valer tão somente da informação que o agricultor repassava para o agente emissor, agora tem que ser comprovado. Renda, comprovante de endereço, comprovante de estado civil, se tiver rendas fora do estabelecimento agropecuário, você tem que comprovar também qual é essa renda. A força de trabalho na propriedade tem que cadastrar a mão de obra da unidade familiar, mão de obra contratada. Tudo é formalizado agora no sistema e acho que ele ficou um pouco pesado, não estava preparado para isso. E a partir do momento que deixou de existir o DAP Web, muitos emissores passaram a utilizar o sistema e ele se mostrou insuficiente, né? Então, na prática, a gente não tem conseguido emitir muitos CAF, né, por este problema no sistema. E aí se buscou, a Emater e a FETAG fizeram carta conjunta para o Ministério, relatando, né, em mais de uma oportunidade, já essa dificuldade toda, e foi publicado, então, né, essa portaria no dia 7 de fevereiro, prorrogando as DAPs que venceriam de 7 do 2 até 31 de 1 de 2024 por um ano. O nosso gargalo continua sendo as DAPs que venceram antes do dia 7 do 2. Tá? Eventualmente, o agricultor não precisou acessar um crédito, né, neste curto período, do final de outubro até dia 7 de fevereiro agora, e essas DAPs venceram e a gente não tem a prorrogação destas. Então, ficou uma janela no meio aí que não foram contempladas por essa portaria e que nós vamos ter que, infelizmente, fazer o CAF, né? Infelizmente não, né? Mas o sistema é um pouco complicado. Então, o que a gente pede para o agricultor é um pouco de paciência, né? Não é problema nem nosso, nem do pessoal dos sindicatos, que também emitem DAP, e sim do sistema que tranca e a gente não consegue muitas vezes avançar.
Então, a partir, só para deixar esclarecido, né, o DAP, então, ele fica ainda, ele pode ser realizado até o ano que vem, né? E depois disso vai ser só o CAF. Na verdade, fazer novas DAP a gente já não consegue fazer. Tá? Foi Uhum, só prorrogado a validade. Vamos uhum, supor, as DAPs que foram feitas de 31 de janeiro de 2022 para trás, elas têm validade de 2 anos. uhum, Tá? As que foram feitas de 31 de janeiro até final de outubro, que é quando a gente conseguiria fazer, elas todas continuam valendo pelo período normal que estava previsto lá, 2 anos. E uhum, as que venceram a partir do dia 7 do 2, essas sim, né, que teoricamente já estariam fora do sistema, a gente não poderia utilizar, elas uhum. foram prorrogadas por mais um ano. Sim, com certeza. E só para a gente esclarecer, então, só para deixar claro para o pessoal, às vezes tem alguém que não conhece, né? Só para saber certinho, né? O que que é o CAF, o que que é a DAP. A DAP, o nome dela seria Declaração de Aptidão ao Pronaf. Uhum, Caracteriza aquele agricultor que se enquadra como agricultor familiar. Tá? E o CAF continua sendo a mesma coisa, a base legal é a mesma da DAP, né? Só que passou a se chamar Cadastro da Agricultura Familiar. E a uhum, diferença principal é que agora a gente tem que carregar toda a comprovação das informações que forem colocadas ali, tem que carregar no sistema. Inclusive documentos de cada membro da unidade familiar, comprovante de residência, tudo. Né? sim, ele Teve é mais uma completo. mudança que nós avaliamos positiva, Uhum, que agora vai aparecer todos os membros da unidade familiar. Quando gera o documento, o extrato da CAF, vai aparecer todos os integrantes, uhum, enquanto na DAP aparecia só primeiro e segundo titular. E aí tinha muitas situações de filhos de agricultores que não conseguiam acessar o seu primeiro crédito porque não tinham esse documento. uhum, Eles, embora o entendimento para a DAP seria de que é para a unidade familiar, mas aparecia sempre o nome dos dois titulares. E ele, sem esse documento, não conseguia acessar o crédito. Agora, no CAF, ele vai estar junto ali na unidade familiar, as rendas existentes até então são daquela unidade familiar, ele poderá acessar o crédito se valendo desse CAF, e a partir de 12 meses, né, porque para fazer a DAP e o CAF a gente considera a renda dos 12 meses anteriores, então a partir de 12 meses ele vai poder ter um CAF somente para ele. tá certo, Alana, mais alguma informação importante para a gente destacar? Mais uma vez, reforçar que a gente está, juntamente com a FETAG, solicitando que tomem providência para melhorar o sistema, porque para alguns casos a gente vai ter que fazer CAF agora nos próximos dias, e pedir para o agricultor que tenha um pouquinho de paciência, né, porque nós estamos tentando, de todas as maneiras, fazer, o pessoal tem feito até de noite o CAF, porque o sistema fica um pouco mais rápido para trabalhar, mas muitas vezes no dia ele não vai conseguir ter em mãos. Ah, sim, com certeza, mas com certeza também isso vai melhorando com o passar do tempo, o pessoal também já vai fazendo os aprimoramentos necessários. Alana, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, nós estamos sempre à disposição. Obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade e um abraço para todos. Ok, então hoje na nossa entrevista conversamos com o Alano Thiago Tonin, ele que é engenheiro agrônomo, assistente técnico regional nas áreas de crédito rural e agroindústria da Emater, na nossa entrevista do dia.